Jesus, quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Digo amém. Que maravilha poder estar aqui, adorando o Senhor, louvando ao nosso Deus, o nosso Pai. Não há nada que possa ser maior do que estarmos na presença dEle. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Quantos creem nisso? Digo amém. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Glória a Jesus. Os pastores estão lá em Lagoa Santa, naquele congresso de missões, né? Poderoso, sim. E temos informações de que tem sido um mover poderoso na vida das pessoas que estão ali. E eu acredito que nós todos seremos impactados por aquilo que está acontecendo naquele lugar. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 é um versículo bem curto, mas muito profundo, muito importante, com muitas verdades. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos ler mais uma vez. Porque Deus, diga Deus, é quem efetua, diga efetua. Em algumas outras traduções é quem opera, diga opera. É quem opera em nós, diga em nós, em mim, diga em mim. Tanto o querer, diga o querer, como realizar, diga realizar, segundo a sua boa vontade, diga boa vontade. Aleluia. Feche seus olhos. Deus santo, Deus bendito, Deus poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor pensa grandes coisas a nosso respeito. Obrigado, Senhor, porque essa boa vontade que lemos agora, ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, porque podemos sonhar os teus sonhos, porque podemos estar aqui na tua casa, te louvando, te adorando, exaltando o teu santo nome. Te peço que venha sobre nós com o espírito de sabedoria e revelação, que a tua palavra não somente venha, ó Deus, trazer edificação, mas venha transformar a nossa vida pelo teu poder, em nome de Jesus. Pode se assentar. Aleluia, glória a Deus e amém. Amém. Esse versículo ele tem sido muito forte para mim esses dias. Não sei se acontece isso com os irmãos, mas geralmente quando Deus quer falar algo comigo, às vezes eu estou tomando banho, às vezes eu estou trocando de roupa, às vezes eu estou brincando com os meus filhos, às vezes eu estou trabalhando, e vem um versículo que entra ali, né, na minha mente primeiramente, e depois vai para o meu coração, e eu fico meditando naquele versículo, até que vem uma mensagem, vem uma palavra, e esse versículo aconteceu dessa mesma forma. Deus, Ele tem projetos para nós. E o mais importante de tudo, a palavra está falando aqui que é Ele quem opera tanto querer, ou seja, a vontade, o desejo, o sonho, o propósito. Quantos têm sonhos aqui nessa tarde? É Ele quem opera. Geralmente eu falo assim que quando você quer, deseja, sonha algo além daquilo que você pode, ou além daquilo que você acredita que pode alcançar, isso não vem de você. Isso é o próprio Deus, muitas vezes, que está gerando no seu coração, porque Ele efetua o querer. Mas Ele também não só efetuou o querer, podia ficar só na vida dos sonhos, né? No momento dos sonhos, dos projetos, do desejo, da vontade. A palavra de Deus que lemos há pouco diz que Ele também opera e efetua o realizar. Ele também concretiza aquilo que Ele gera no nosso coração. Ele também faz acontecer aquilo que Ele tem para nós. Isso é poderoso, porque muitas vezes nós nos vemos diante de desafios, de lutas, de metas, de decisões difíceis,
de serem validadas, de serem ali concretizadas, de serem conquistadas. Mas quando a gente abraça a palavra de Deus, acredita nesse Deus que é o Deus do impossível, a gente sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quantos creem nisso? Digo amém. Às vezes, quantos são pentecostais aqui? Às vezes, a gente que é movido pelos dons, eu particularmente estava aqui orando e adorando, e eu estava lembrando que eu era batistão, tradicional, não acreditava muito nos dons espirituais. Até que tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, e aí não teve outra, Não teve outra, eu comecei a viver e a experimentar o que é ser um pentecostal. E uma das coisas do pentecostal é essa parte aí da profecia, das revelações. E isso nós temos que ter muito cuidado na hora que formos procurar ou exercitar. Às vezes a gente quer ouvir de um pastor, de um líder, de um profeta, até aqueles que vão à procura de alguém que vai lá e que ora e que dá uma palavra. A palavra de Deus está falando que, em tese, nós não precisamos disso. Porque o próprio Deus efetua em nós esse querer. Ele mesmo fala ao nosso coração. Ele mesmo opera esse desejo no nosso coração. Não que não haja aí a importância da profecia, mas a real sentido da profecia é que a profecia ela vem confirmar aquilo que Deus já está falando no seu coração. É Deus quem efetua o querer, é Deus quem efetua o realizar segundo a sua boa vontade. A palavra de hoje é sobre vontade. Quero falar sobre decisão, sobre vontade. Jesus, ele era muito firme no seu propósito. A palavra de Deus fala assim, lá em Lucas 10, 4:34 diz assim, João 4:34 diz assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou, e realizar a sua obra. Em outro versículo, em Lucas 22:42, Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O próprio Jesus está falando isso. O próprio Jesus tratou sobre a vontade, diz o seguinte: existem duas vontades, existe a vontade de Deus e existe a minha vontade. E a vontade de Jesus é que era a vontade de Deus se fizesse real na sua vida. E a comida dele, a satisfação dele, o alimento dele era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Quantos querem fazer a vontade de Deus? O que me leva a conversar com os irmãos aqui nessa tarde é exatamente isso. É nós podermos realizar aquilo que a gente quer. Quantos querem viver uma vida em santidade? Digo amém. Muitas pessoas querem viver uma vida em santidade, mas não conseguem realizar isso. Querem viver na presença de Deus. Quantas e quantas vezes eu já tive gabinetes que a pessoa falava assim: pastor, tudo que eu mais quero é viver uma vida na presença de Deus, de oração, de busca. Mas ele não vivia. E aqui nós estamos dizendo que Deus opera o querer e o realizar. E por que algumas vontades que nós temos não se realizam? Muitas vezes a gente quer crescer em oração, crescer no ministério, crescer numa liderança, crescer nas coisas de Deus. A gente quer crescer no conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes isso não se concretiza. Algumas coisas estão ligadas a nós, outras coisas não estão ligadas necessariamente a nós.
Uma coisa que nós queremos, e uma coisa, por exemplo, que eu sempre desejei e quis, é que a minha família se convertesse, que a minha família tivesse a mesma revelação e experiência que eu tive. Porque nessa vida, para mim, não existe nada que se compare do que uma vida na presença de Deus. Então, se eu tive esse privilégio de conhecer a salvação, eu sempre desejei a salvação da minha casa. Quantos creem que é na salvação da sua casa? Digo amém. A gente não só crê como a gente quer, como a gente deseja. Mas muitas vezes esse sonho, esse desejo, ele ainda não se concretizou. E não se concretizou por alguns motivos. E é isso que eu quero falar com os irmãos. Primeiro, Deus tem uma vontade. Deus tem um desejo. Deus tem um plano, Deus tem um chamado, Deus tem uma promessa, Deus tem um projeto para a sua vida e para a minha vida individualmente. Ah, mas qual que é o meu projeto? Existe um projeto que é para todos. Qual é o projeto? Adorar a Deus, ser santo, pregar o evangelho, isso é para todos. Mas existe algo específico para mim, existe algo específico para você. Existe algo, como dizem lá, customizado, personalizado, preparado, um plano, um projeto que Deus fez para você, antes mesmo de você existir. Lá em Salmo 39 fala isso, Ele escreveu no livro todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus tem um plano, Deus tem um sonho, Deus tem uma vontade, e Ele quer, primeiro, operar essa vontade no meu coração, no seu coração, para que uma vez você conhecendo essa vontade, e você já conhece alguma parte delas, Ele quer também realizar, Ele quer também concretizar, Ele quer também que a gente experiencie, que a gente vivencie, que a gente possa ali usufruir, e praticar, concretizar essa vontade. Deus tem um plano para nós. Ah, pastor, eu já conheço isso, mas a gente precisa agora parar para observar que a nossa vida, ela tem um propósito. Eu estava conversando sexta-feira com os meus amigos do trabalho, almoçando com eles, e um senhor já há mais de 60 anos, chegou lá e falou assim: eu não quero mais viver. Chegar um tempo assim, eu vou só dar eutanásia lá, tomar um negocinho lá e pronto, acabou. E eu falei, mas por quê? Ele disse, primeiro porque eu não quero dar trabalho para ninguém, eu não quero ser alguém que fique doente. E eu disse assim, você está tomando o papel de Deus. Porque o único que pode dizer, o único que dá a vida e o único que tira a vida é Deus. Não é o homem que tem que dizer, ah não, eu quero nascer. Ninguém escolheu para nascer. Da mesma forma, ah eu quero morrer. Não, é Deus que determina isso. Porque enquanto você está vivo, não interessa se você tem 8, 18 ou 88. Enquanto você estiver vivo, há um propósito, há um projeto, há um plano da parte de Deus para a sua vida. Eu estava conversando com um pai ali, com uma mãe, sobre um jovem filho, e eu estava assim, bem comovido, porque esse filho estava indo por um caminho diferente, estava conhecendo, tendo experiências aí distantes de Deus. E a gente estava orando, declarando, profetizando, e aí o pai e a mãe falaram assim, e eu sei que Deus tem um projeto grande na vida dele. Deus tem um plano grande na vida dele. E a gente quer muito que isso se concretize. A gente nem sabe o que Deus tem para a gente sabe o que Deus tem para ele. Aí eu falei, olha, Deus tem um projeto para ele e Deus tem um projeto para vocês também. E um dos projetos que Deus tem para você, pai e mãe, é orar e profetizar na vida dos seus filhos. É instruir os seus filhos, é doutrinar os seus filhos, é ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. O maior legado que eu posso deixar para os meus filhos não vai ser uma educação secular, não vai ser uma criação com roupas, com viagens, com qualquer outro.
com alimentação, isso tudo faz parte. Mas o maior legado que um pai, que eu posso deixar para os meus filhos, é que eles conheçam a palavra de Deus. E que eles saibam, que caminhem por elas. Porque quem anda pelos caminhos da palavra de Deus, vive uma vida abundante, vive uma vida, né, de excelência com propósito. Numa paz, numa alegria, numa plenitude maior que não seja na presença de Deus. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos viver esse propósito. Como eu disse, existe uma vontade da parte de Deus e existe também a nossa vontade. Existe um sonho de Deus e existe o nosso sonho. E o primeiro passo que nós temos que ter é o quê? É convergir o meu sonho para que seja o sonho de Deus. E isso só conhece o sonho de Deus quem vive uma vida com Deus. Deus é Espírito, né? E só conseguem adorar Ele, só conseguimos adorar Ele em Espírito e em verdade. Muitas vezes a gente quer se relacionar com Deus na carne, no natural, nas emoções. As emoções, elas são importantes. Mas a gente se relaciona com Deus dentro de uma esfera espiritual. Só quem nasceu de novo é que conseguem se relacionar com Deus. E a partir desse relacionamento, você consegue entender o seu propósito, a sua missão. Para que você está nesse mundo? Por que você está aqui? As coisas acontecem na sua vida, não é por acaso. Eu tomei uma decisão e tenho praticado isso, minha mulher sabe. Acho que há uns 2, 3 anos eu tenho tomado uma decisão firme. Dizendo que nada pode tirar a minha paz. Nada pode tirar a minha paz. E muitas vezes a gente é testado com isso. A gente acorda de manhã, às vezes não sei se é hormônio, o humor já não está essas coisas todas. Eu digo, mas nada tira a minha paz. Eu vou orar e o Senhor vai refrigerar a minha alma. Aí alguém diz assim, não, mas faz parte, mas ninguém merece alguém que está mal-humorado, né? E eu digo, Senhor, é o Senhor que opera. Aí eu saio de casa, minha mulher está aqui com um dedinho do pé machucado, né? A gente sai de casa, tropeça aquele dedinho, mindinho do pé, né? E a gente fica ali já com aquele... Não consegue nem calçar um calçado, um tênis, um sapato. E você diz, nada pode tirar a minha paz. É uma decisão, é uma vontade que eu tenho. E eu vou fazer essa vontade acontecer. Aí você chega no percurso do trabalho, o trânsito está cruel, vem uma moto e te... Pega teu retrovisor ali, nada contra quem tem moto, é um exemplo, aconteceu comigo. E aí você olha assim e diz, nada pode tirar a minha paz. Você chega no trabalho, você está com um chefe rabugento ali, dizendo, olha, já cacetando tudo aí, já colocando as coisas. Você respira fundo e você diz, nada tira a minha paz. Decisão. Nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos declarar as coisas na nossa vida. Fazer valer essa vontade. Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Ele está alinhado com Deus? Pastor, como eu posso saber se o meu desejo, se essa vontade é a vontade de Deus? Primeira coisa, lá em próprio Filipenses diz, a paz de Cristo é o árbitro, é o juiz dos nossos corações. É a paz de Cristo, é a paz não minha, a paz de Cristo é que é o árbitro, que é o juiz. Quando eu sigo numa decisão e eu sinto essa paz que excede todo entendimento, eu posso ir sem medo, porque o Senhor está comigo, essa é a vontade dEle. Mas se eu não sinto essa paz, aí, meu irmão, nós temos que retroagir. Mas a gente precisa saber que quando é a paz de Cristo e quando é a nossa paz. Quando é o medo, quando é uma coisa que vem para nos travar da parte de Deus, ou quando é o medo humano de não querer arriscar. E isso a gente faz quando? Na presença de Deus, orando, buscando, colocando-se numa posição neutra, dizendo, Senhor, eu quero isso. Eu lembro de um rapazinho, já tinha uns 20 anos, não era um rapazinho, já era um homem de 20 anos, e ele estava querendo gostava muito de uma moça. E a moça não era crente.
E ele era uma pessoa até que é convertido, né? E ele estava orando para a moça se converter, porque ele sabia que não podia se relacionar desse jeito. E ele orava, orava, orava. E o mais interessante de tudo, a moça também estava interessada nele. Então ela chegou a vir para a igreja, chegou a acompanhá-lo, chegou ali tudo. E ele estava dizendo que era Deus que estava operando. Eu digo, meu irmão, coloque isso diante de Deus. Deixa que Ele te dê a paz. Ele já está me dando a paz, pastor, as coisas estão acontecendo, ela topou até ir para o encontro por causa de mim. Eu falei, por causa de ti mesmo, não é por causa de Deus, né? Enfim, essa pessoa, né, acabou indo por um caminho que não foi o caminho da vontade de Deus, porque foi o caminho do seu coração. Tome muito cuidado, tome muito cuidado. Nem sempre a sua paz é a paz de Deus. O que eu falei para esse rapaz? Coloque-se numa posição neutra. Primeiro ponto, posição neutra. O que é posição neutra diante de Deus? Eu estou disposto, Senhor. Eu entrego esse relacionamento para Ti. Eu entrego essa pessoa diante de Ti. Eu estou disposto a ouvir um sim do Senhor. Mas eu estou também disposto a ouvir um não do Senhor. Quando eu me coloco nessa posição de saber que a vontade de Deus prevalece sobre a minha, isso é o ponto neutro. E a gente começa então a abrir um espaço para experimentar a paz de Cristo. Esse rapaz não fez isso. Esse rapaz já orava intencionalmente. Esse rapaz já colocava, ele não tinha o plano de não ser a pessoa. Ele já sabia que era ela e que estava tudo certo, que Deus tinha que fazer acontecer, que Deus colocou. Ele não apresentou isso diante do Senhor. E muitas vezes a gente anda segundo o nosso coração. E a palavra de Deus lá ainda do profeta Jeremias já dizia, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por isso nós não podemos nos ser guiados pelas nossas emoções. Nós não podemos ser guiados pela nossa intuição humana. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos colocar a nossa vida, precisamos colocar os nossos projetos, precisamos colocar os nossos planos, precisamos colocar os nossos sonhos diante de Deus. Eu posso falar da minha vida, irmãos. Chegou uma hora que eu falei para o Senhor. Alguns irmãos sabem que eu tenho um trabalho secular também. E na hora que eu fui colocar isso diante de Deus, Senhor, o Senhor quer que eu seja um pastor de tempo integral, ou o Senhor quer que eu tenha um trabalho secular e esteja aqui? E eu fui muito sincero com Deus, já me imaginando, Senhor, se é para ser integral, eu vou mergulhar, eu vou fazer isso com tudo. Se é para ser misturado, como é que fala, né? Se é para ser os dois, eu também sei que vou ter uma missão ali onde o Senhor me colocar. E eu vou ser muito sincero, irmãos, o meu coração, estou abrindo o coração para os irmãos, sempre foi ser tempo integral. Minha esposa sabe disso. Quando eu casei com ela, eu sempre disse isso. Eu sempre disse que um dia Deus pode me levar a ficar exclusivo no ministério. Não que seja errado, não que eu não gosto do que eu faça, mas eu sinto da parte de Deus, é o que está no meu coração. E naquele momento eu tive um ímpeto, disse assim, não, eu acho que Deus quer que eu seja integral, né? Mas eu coloquei diante de Deus, e Deus moveu o meu coração por um propósito ainda que eu tenha. Não sei até quando isso vai acontecer, mas eu sei que Deus tem um projeto em relação a isso, né? Hoje eu sou abençoado e consigo abençoar muitas pessoas através disso também. Então, nós precisamos colocar nossa vida diante de Deus. Nós precisamos colocar os nossos projetos diante de Deus. Quando eu falei para os irmãos que eu estava aqui, eu vim da Igreja Batista, eu também, abrindo o coração para os irmãos aqui, eu não gostava de pentecostal, né? Eu achava o pentecostal muito exagerado, né? Falando coisas estranhas, essas línguas estranhas aí. E mal aconteceu comigo, que eu fui o primeiro a ser batizado no Espírito Santo, né? Mas eu tinha o meu assim, isso não é meu jeito de ser crente não, ficar orando alto, ficar falando alto, ficar gritando. Jesus não é surdo, eu dizia, né? E tanto que foi um processo. Eu lembro que eu ficava aqui lá no início, eu não conseguia me concentrar, porque lá na Igreja Batista só o pastor dirige e a igreja fica calada, né? Só em concordância, né? E no final a gente só escuta um amém dos irmãos. É uma forma, né? E essa foi a forma que eu fui doutrinado. Então, para eu entrar no mover pentecostal foi um processo. E eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo,
e estava ali falando em línguas estranhas e rodopiando, o pentecostal mesmo. Eu disse assim, mas estou aqui pentecostal, mas não quero ir para a igreja pentecostal. Vou ficar na igreja batista e transformá-los num pentecostal, né? E eu comecei a colocar diante de Deus isso. E eu comecei a orar por Deus. Senhor, o Senhor quer que eu fique na igreja batista ou o Senhor quer que eu fique na igreja pentecostal? E eu comecei a canalizar. E eu comecei a colocar propósito diante de Deus, né? Conversei lá com os meus pastores e eles mesmos me falaram assim, olha, eu estou percebendo que aqui já não tem mais espaço para você, né? Porque ninguém ora alto aqui, né? Ninguém fala em línguas estranhas aqui. Então, Deus mais uma vez moveu meu coração, porque eu queria estar lá, e Deus me direcionou para cá. E eu fico pensando, eu estava pensando ali, já pensou se eu fosse teimoso e ele falasse assim, não, eu vou ficar lá. Eu poderia ter apagado o Espírito Santo na minha vida, os dons, e eu não sei se eu estaria aqui para contar, para pregar, eu não sei se eu seria um pastor hoje. Então tome muito cuidado com as suas decisões, tome muito cuidado com a sua vontade. Coloque, alinhe a sua vontade à vontade de Deus. Muitas pessoas, elas se enveredam por um caminho distante, por um caminho errado, por um abismo, porque não escutam a vontade de Deus. São pessoas teimosas, são pessoas que acreditam mais em si do que em Deus. Não, isso aqui eu tenho certeza que é certo. Não vou nem perguntar para Deus porque é certo. O realizar, a vontade de Deus se concretiza na nossa vida quando a gente está alinhado a ela. Deus tem o melhor para nós. De repente você está olhando aqui, não, mas o que eu estou enxergando aqui, pastor, é um negócio muito legal, é um negócio muito bom. Deus não tem o bom para você, Deus tem excelência para você, Deus tem o melhor para você. É incrível como as pessoas, elas se acostumam, elas se contentam com pouco, sabendo que Deus tem uma abundância para entregar. A mensagem dessa tarde é essa. Primeira, alinhe sua vontade à vontade de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Esteja ali linkado com Ele. Renuncie o seu ego. Renuncie, se for preciso, a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Vou contar uma outra situação aqui. Estou lembrando. Eu era um jovem, adolescente, não lembro? Não, já era jovem, eu tinha 21 anos. E eu fazia uma faculdade de publicidade. Eu acho que já contei para alguns irmãos aqui. Eu fazia faculdade de publicidade e estava na faculdade, comecei a gostar da publicidade, trabalhei em agências, fui em São Paulo visitar as maiores agências de publicidade, queria ser um grande publicitário. Acontece que nesse período final da faculdade, a gente tinha feito uma agência lá entre os colegas, eu comecei a faltar muitos cultos, faltar à igreja, porque as programações do trabalho nessa área era no final de semana. E aí eu ficava muito tenso ali, porque eu tive que negligenciar, já era um líder de célula, e eu estava ali, até que chegou uma hora que Deus falou comigo. No último período de faculdade, né? No último período, já era em agosto, em dezembro eu pegava o canudo para terminar. E Deus falou para mim, não é isso que eu tenho para você. Eu digo, sai para lá, Satanás, em nome de Jesus, né? Porque eu não fiquei 4 anos aqui à toa. Sai para lá, que eu não aceito isso. E aquilo me incomodando, né? Eu digo, não, isso não é de Deus, gente. Isso não é de Deus. Eu estou gostando, as portas estão se abrindo. Eu já visitei algumas agências em São Paulo, já comecei a sonhar, a me imaginar trabalhando, a crescer, a ter recursos financeiros, a ter estabilidade. Não tem como. Mas o Espírito Santo estava ali, ó, me incomodando, me incomodando, me incomodando. E graças a Deus, irmãos, eu percebi isso. E eu orei. E eu falei assim, meu Deus, se for a tua vontade, eu não acredito que seja a tua vontade, Senhor. Não tem como ser.
Por que não entrei aqui nessa faculdade à toa? Não é assim, não. Mas vou fazer a oração só para eu ter certeza, né? Para o Senhor confirmar. Senhor, se for a tua vontade, o Senhor, que eu fique nessa faculdade, o Senhor aumenta ainda mais esse desejo pela publicidade, para crescer, para poder ser um empreendedor, trabalhar com marketing, que era o que eu sempre gostei. Mas, Senhor, se não for a tua vontade, Senhor, traz um incômodo no meu coração que não me faça nem dormir, de tão incomodado que eu vou ficar. Pronto, não dormi 3 noites, né? A partir daí. Era isso que eu queria, né? E a partir daí eu tive que falar, os meus pais estão aqui, são a testemunha disso, eu deixei tudo. Eu me formei, concluí, porque eu não ia deixar, faltava um pouco, concluí, mas não exerci a profissão. E eu estava muito arrasado com isso, né? Porque eu achava que, né, enfim, eu poderia seguir uma carreira muito grande. Mas isso foi de Deus na minha vida. Foi de Deus na minha vida. Porque eu tenho absoluta certeza hoje, com a maturidade que eu tenho, que eu não estaria em Deus com a vida que eu ia levar a partir daquilo ali. A faculdade me trouxe conhecimento que inclusive me ajudam no ministério, me ajudam na profissão que eu exerço hoje. Me permitiu ir para uma outra área muito legal. Mas eu precisei fazer essa oração. Escolhas, decisões, vontades. Você de repente está ouvindo essa pregação e está falando assim: pastor, foi tarde demais que eu ouvi isso, porque eu já errei muito, estou colhendo frutos dessa escolha, casei errado, deixei Deus, não ouvi Deus, não ouvi meus pais, não ouvi os líderes, e fui seguir as coisas desse mundo, pensei que era uma coisa, segui por ela, e nem sem ouvir Deus. De fato, existem consequências. A vida com Deus e a nossa vida é feita de decisões, e cada decisão é um caminho. Eu posso percorrer para cá, por ali ou por aqui, e cada caminho desse me levará a um resultado. Mas a grande verdade é a seguinte: é que se você está vivo hoje, os planos e as promessas de Deus permanecem vivos na sua vida. Lá em Provérbios fala isso: o homem pode fazer planos, mas o propósito do Senhor permanecerá. O propósito de Deus está vivo. Eu só contei os acertos que eu fiz, mas fiz muitas decisões erradas também. Colhi essas decisões, mas sabendo que o meu Deus, Ele é vivo, e os projetos dele na minha vida, enquanto eu estiver vivo, eles permanecem. Muitas pessoas estão olhando para isso e estão pensando assim: acabou, eu nunca vou ser aquilo mais. Eu vivo um casamento abençoado. É o melhor presente de Deus na minha vida depois da salvação, é o meu casamento. Mas sabe que eu pensei que eu nunca ia ter um casamento abençoado? Porque eu fiz muitas escolhas erradas no passado. Caí em tentações, não vivi uma vida de santidade no começo. E mesmo me posicionando, mesmo me vendo em Deus, mesmo já liberto da pornografia, mesmo já andando em santidade, eu olhava assim e disse: mas o meu passado me condena. Mesmo já vivendo uma nova vida, eu já falava assim: não, mas eu tenho um passado que eu não mereço usufruir o melhor dessa terra. Engano. Porque o seu passado é lançado no mar do esquecimento a partir do momento que você se posiciona diante de Deus. Filipenses 3:12. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, diz a palavra. Essa é uma palavra para você. Esqueça as coisas que para trás ficam e avance para aquelas que estão diante de você. Não viva do seu passado. Não olhe o seu passado. Não olhe os erros do seu passado. Não olhe também para os acertos do seu passado. Não viva disso. O crente, o filho de Deus, aquele que está alinhado com Deus, ele olha para o alvo. Ele sabe que Deus tem planos, que Deus tem promessas, que Deus tem propósito para a sua vida. Quantos creem nisso? Digo amém. Eu quero aqui trabalhar 3 pontos com os irmãos. Quantos querem viver as promessas de Deus na sua vida? Digo amém. O que Deus colocou na minha mente esses dias foi isso: Ele opera o querer e o realizar. E eu digo: Senhor, eu quero que o Senhor realize
todos os projetos que o Senhor tem na minha vida. E Deus me trouxe 3 pontos que a gente precisa fazer. 3 decisões que nós precisamos tomar. A primeira decisão que nós precisamos adotar nós precisamos assumir a nossa posição em Cristo. É o primeiro passo. É a primeira atitude. Nós precisamos assumir quem nós somos em Cristo Jesus. Quantos são filhos de Deus aqui? Digo amém. É um poder muito grande. A palavra de Deus diz a todos que foram feitos, aos que o conheceram, né, foram feitos filhos de Deus. Todos aqueles que, enquanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós precisamos assumir, às vezes a gente sabe, a gente canta isso, mas nós precisamos viver isso. Viver essa filiação, viver essa posição. Um filho de Deus não anda de qualquer jeito, um filho de Deus não fala de qualquer jeito, um filho de Deus não se comporta de qualquer jeito. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade que é ser filho, filha de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, diga abençoou. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele nos abençoou. Essa é a nossa posição. A palavra de Deus diz que Ele não diz que Ele vai nos abençoar. A palavra de Deus está falando que Ele já nos abençoou. E as bênçãos estão nas regiões celestiais. A nossa vocação, o nosso chamado é vivermos uma vida abençoada nessa terra. E nós precisamos chamar à existência isso. Nós precisamos declarar isso. Nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Que a nossa posição em Deus é algo grandioso, é algo sublime. Hoje de manhã, eu fui para o zoológico com os meninos. E o meu mais velho, né, aquele sol que estava de manhã, né, ali, e ele andando assim, e a gente comprou um óculos para ele, escuro. Aí ele quando ele colocou o óculos, ele ficou maravilhado. Ele olhou assim, já não podia mais andar, precisava mais andar assim. E naquela hora Deus falou comigo e falou assim: muitas vezes a gente é assim. A gente vive uma vida que a gente acha que está legal, que é normal, eu tenho que ficar ali. Mas existe uma vida abençoada, que a gente não enxerga. Ele só conseguiu perceber que era possível usufruir ali com óculos escuros depois que ele colocou. Eu quero dizer para você que existe uma vida que Deus tem para você nessa terra, que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. E não é para você viver uma vida pequena, fraca, desanimada, mas para você sonhar os sonhos de Deus, porque Ele é bom, a sua vontade é boa para a sua vida. Então para de se conformar. Que nem eu conversei um tempo desses com um irmão que estava ali, não, estou bem, estava doente, eu posso orar pelo irmão? Aí ele, pode orar, mas eu já quero que o Senhor me leve. Eu falei, meu irmão, não dá nem vontade de orar assim, né? Meu irmão, acorda! Não é essa vida que Deus tem para você. Não estou dizendo que você não passa por lutas, não passa por tribulações. Eu tenho coleções aqui de lutas e tribulações. Mas ela vem, mas ela passa. Porque o normal é eu viver uma vida, né, abençoada, abundante diante de Deus. As lutas, as tribulações, elas vêm, elas são difíceis, mas elas passam. A gente precisa tomar uma decisão diante disso. A decisão de saber que Deus está no controle de todas as coisas. De confiar nele. E que nada pode tirar a nossa paz, nada pode tirar a vida abundante, o interior, que é estar na presença dele. Precisamos assumir a nossa posição, precisamos acreditar que Deus tem bênçãos, precisamos acreditar que tem coisas que a gente ainda não está vivendo, e que Deus quer manifestar na nossa vida. Existe uma coisa que é a vontade de Deus, existe outra que é a nossa vontade, e existe uma outra coisa que é a falta de vontade.
Isso é tão ruim quanto ter uma vontade errada. A pessoa ela não tem vontade, ela não tem sonhos, ela não tem projetos, ela não tem alvos. Ela não quer crescer e muitas vezes ela está numa passividade, ela está numa vida que ela não consegue sair daquilo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser livre para tomar as decisões e viver a vontade de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Primeiro ponto é esse. Assuma a sua posição em Cristo. Acredite que Ele chamou a mim e a você para reinarmos nessa terra. Não fique preso ao seu passado, não fique preso às experiências do seu passado, não fique preso às coisas ruins que aconteceram. Olhe para frente, projete para frente, persevere. As tribulações elas vão passar, persevere. Se está difícil, coloca diante de Deus, coloca um pano de saco, dobra os seus joelhos, se humilhe, mas persevere, porque vai passar. Logo, logo o dia amanhece. Mas o nosso querido pastor, já estou profetizando no Júnior, né? O Júnior falou aqui sobre essa questão, né? De tribulações, de dificuldades, de lutas. Mas elas vêm para que a gente possa contar o testemunho aqui, de que o Senhor foi poderoso para nos dar o livramento, para nos dar a provisão. Nós precisamos acreditar nisso, acreditar que Deus tem pensamentos grandes a nosso respeito, que você está aqui, nessa terra, nesse mundo, vivo, não é à toa. Deus tem algo para você ainda aqui. Assuma a sua posição em Cristo. Segundo ponto, seja ousado, fale ousado. Lá em Deuteronômio 3,16, a palavra de Deus fala: sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa das coisas que acontecem, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Quando se apropriam dessa palavra? Ousadia é ter coragem para agir, é ter coragem para romper, é ter coragem para se posicionar. Para ser um cristão hoje, irmãos, para viver o projeto de Deus para a nossa vida, nós precisamos de coragem, nós precisamos de ousadia. As pessoas que mais se destacaram na Bíblia foram pessoas ousadas. Você começa lá com Abraão, que teve a coragem, a ousadia de deixar a sua terra, a sua parentela, para ir para onde Deus o mostrar. Ele nem sabia o que era, mas ele teve coragem, né? Coragem de Jacó, que lutou com Deus no deserto. Coragem de Pedro, que abandonou o barco para ir até Jesus. Balançou ali, caiu, mas foi lá. Não recuou, se arriscou. A coragem de Raabe, gosto muito de Raabe. Raabe, que escondeu os espias ali na sua casa, arriscou a sua própria vida, a sua família. Se Deus está falando algo para você arriscar, para você ir para cima, para você fazer, não tenha medo. Assuma, tenha coragem. Coragem de Gideão, que lutou contra os 300 guerreiros. Elias, que lutou contra os 400 profetas de Baal. Davi, que lutou contra Golias. São lutas e tribulações que vêm, mas Deus quer derramar sobre nós um espírito de ousadia, de coragem, para enfrentarmos os gigantes, para enfrentarmos os leões, para enfrentarmos as circunstâncias. Eu só citei os homens aqui, mas existem várias mulheres na palavra de Deus que foram corajosas. Falei de Raabe, tem Débora, a profetisa que liderou os guerreiros de Deus, né? Ruth, que abandonou a sua própria terra, a sua casa, para servir o Deus de Noemi, e foi abençoada com isso. Esther, está aí uma mulher que eu admiro, Esther, que arriscou a sua própria vida para salvar o povo de Israel diante de um massacre que ia acontecer. Nós precisamos de ousadia, irmãos. Ousadia de Maria,
que aceitou o desafio de ser mãe de Jesus. A mãe do Messias. Eu quero falar para você que você pode estar criando um profeta, uma profetisa, e Deus está colocando na sua mão. Assuma essa posição, encare os desafios, coloque diante de Deus, não fique disfarçando, não fique ali achando uma coisa que não é, abrace essa visão. Terceiro ponto. Primeiro, assuma sua posição em Cristo. Segundo, seja ousado. Terceiro, viva uma vida com propósito. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A palavra está dizendo o seguinte, que Deus dá a resposta, mas o homem pode fazer planos. Tem gente que está assim, só, Senhor, me mostre os meus planos. Senhor, cadê os meus planos? Não. Deus está falando para você, ei, senta numa cadeira, pega um papel, uma caneta, e escreva os teus planos. O que você quer? Quais são os seus projetos para a sua vida espiritual? Quantos livros da Bíblia você quer ler? Quantos livros? O que você quer fazer? Quantos momentos de oração? Qual é o tempo que você vai separar para Deus? Estabeleça um projeto para a sua vida familiar na sua casa, um projeto para a sua vida ministerial, um projeto para a sua vida acadêmica, para a sua vida profissional. Estabeleça metas, coloque diante de Deus, escreva no papel e apresente para Ele, e Ele vai dar resposta. A palavra de Deus fala lá em Isaías que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza persevera. Nós precisamos, irmãos, estabelecer isso. A minha vida sofreu uma revolução, a partir do momento que todo domingo, antes de dormir, eu comecei a planejar a minha semana. Eu não fico assim à toa. O que eu vou fazer agora? Não fica à toa. Existe um projeto, existe um plano. Segunda de manhã tem o horário do trabalho, tem um devocional, tem um momento com os meus filhos, tem um momento do ministério. Na terça vamos organizar. Quais são os seus planos? Muitas pessoas falam que não conseguem realizar os seus planos porque não tem tempo. Talvez é porque não haja gerenciamento do tempo. Organize, tenha uma visão, planeje e coloque esses sonhos diante de Deus, porque Ele é poderoso para fazer acontecer. Quantos creem nisso, digo amém. E por último, irmãos, e não menos importante, já esgotou o tempo aqui, por último, dependa da graça de Deus. Dependa da graça de Deus. Essa palavra é uma palavra mais madura, e essa palavra talvez seja mais forte para os jovens, porque quando eu ouvia uma palavra assim, vamos para cima, vamos fazer acontecer, coloque diante de Deus, tudo você pode naquele que te fortalece, vai para cima que nada pode te deter. E chega lá, as coisas não aconteciam, né? Porque existe uma coisa, é Deus que efetua o realizar, não é você. Você vai se esforçar, você vai assumir sua posição em Cristo, você vai ser ousado, você vai fazer planos, você vai correr atrás das suas metas, dos seus objetivos, mas é Deus que vai operar o realizar na sua vida, no tempo dEle e do modo dEle. Eclesiastes 9:11 é o último versículo. Olha só que versículo interessante. Percebi, o sábio Salomão falou isso, percebi uma coisa debaixo dos céus. Ele disse o seguinte: os velozes nem sempre vencem a corrida. Nem sempre o mais forte é que vence a guerra. Nem sempre o sábio tem comida na sua casa. Nem sempre os inteligentes, os mais intelectuais são os mais ricos. Nem sempre os instruídos têm prestígio. Nem sempre o melhor é o que tem. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Acredite em você, mas saiba que você tem limites. Confie acima de tudo no seu Deus, porque Ele é sem limites.
Sabe que eu gosto, irmãos? Às vezes eu ficava assim, não, eu acho que não vai acontecer. Às vezes uma promoção no trabalho eu olhava assim, não, não sou eu. Às vezes eu olhava assim, aquela situação, não, não vai dar. Aquele avanço, aquele carro, aquela casa, não, acho que não é para mim, acho que... Eu tinha um pouco isso. E hoje eu olho e vejo assim que, de alguma forma, isso é bom. Por quê? Porque não sou eu. É o Senhor que opera. De repente você olha assim e você acha que você tem muitas habilidades, mas o outro é escolhido. E por que isso acontece? Porque existe o tempo e o acaso. Mas quando você está alinhado ao propósito de Deus, ainda que você não seja o melhor, é você quem Ele vai levantar para fazer a diferença e para glorificar o nome dEle. Vamos ficar de pé nessa tarde, quase noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. E Ele está nos chamando a romper, para vivermos, não os nossos sonhos, que nos levam a lugares distantes do que o Senhor tem para nós, mas para vivermos os sonhos de Deus, para vivermos a vontade de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável. Deus está chamando você a colocar a sua vida diante de Deus, para experimentar o sobrenatural, para experimentar um novo tempo, para experimentar a plenitude, a vida abundante. Deus está falando para você, você é grato, tem que ser grato pela vida que você está vivendo. Mas Deus está falando para você, eu ainda tenho muito mais para realizar na tua vida. Eu ainda tenho muito mais para fazer acontecer na sua vida. Levante suas mãos nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar os seus projetos. Isso. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vontade diante de Deus. Vamos falar que nem Jesus. A minha comida é fazer a vontade de Deus. O mais importante é que seja feita a vontade de Deus. Mas o Senhor nos permite a fazer planos. Coloca a tua vida diante de Deus agora. Abra a tua boca e começa a profetizar. A declarar que você é filho de Deus. A declarar que você é chamado a reinar. A declarar que você é chamado a viver uma vida abundante. A declarar que as tribulações elas vêm, mas elas passam. A declarar que o Senhor é contigo. Como foi falado aqui, Ele é o seu pastor e nada vai faltar. Deus quer liberar sobre a sua vida uma unção de ousadia. A ousadia que vem do Espírito Santo de Deus, que toma você, que te enche, que te capacita, e que faz você ter coragem para enfrentar os sonhos, para enfrentar os desafios, para se arriscar. Abra a sua boca e profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus irmãos, sobre o seu pai, sua mãe. Abra a sua boca e profetiza lá no seu trabalho. Abra a sua boca e profetiza sobre os seus relacionamentos. Abra a sua boca e profetiza sobre a sua vida financeira. Não é errado orar pela vida financeira. Abra a sua boca e profetiza. Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida financeira. Abra a sua boca e profetiza sobre os seus negócios. Abra a sua boca e profetiza sobre a sua vida espiritual. Abra a sua boca e profetiza sobre o seu chamado ministerial. Abra a sua boca e profetiza. Os céus estão abertos nesse lugar. E Deus quer que você saia daqui renovado pela presença dEle,
e pelo poder dele, em nome de Jesus. Abra sua boca e profetize. Haracharabacata labassuia. Aleluia! Aleluia! Ele está aqui nesse lugar. É Ele que te fortalece. É Ele que te enche. É Ele que te capacita. sou teu e tu és. Vamos declarar: minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim minha vida, dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim teu querer.
Araxaramanaias. Levante suas mãos, eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Quero declarar que os seus sonhos, que os projetos de Deus na sua vida vão se concretizar de uma forma plena e abundante. Que você vai ser surpreendida pela graça de Deus. Que a misericórdia do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Que haja um renovo nos seus sonhos, nos seus projetos. E que grandes coisas aconteçam na sua vida. E que o nome do Senhor seja glorificado através de você, da sua casa, da sua família. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo a salvação da tua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo o seu crescimento espiritual, o seu crescimento financeiro, o seu crescimento ministerial. Eu quero declarar que você vai avançar, vai crescer, vai conquistar tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Que a sua semana seja abençoada. Que o Senhor derrame sobre você saúde, saúde física, saúde mental, emocional. Que tudo aquilo que Ele tem para a sua vida se cumpra de uma forma plena e abundante. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique a Ele, exalte a Ele, engrandeça o nome dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Uou! Aleluia, Jesus, tu és bendito. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Abraça uma pessoa, pelo menos 3 pessoas.